Agora vamos para o Olavo de Carvalho. Eu tenho uma ideia sobre o Olavo de Carvalho, enquanto filósofo. Na verdade, é uma suspeita. Uma suspeita que eu acho que tem potencial de estar totalmente correta. Porque, para mim, o Olavo de Carvalho foi e é, né, claro, não deixou de ser. Como o próprio diz, tudo que aconteceu aqui não desacontece. Então ele continua sendo aqui, está vivo em mim. Assim como Aristóteles está vivo em mim. Assim como Mário Ferreira de Santos está vivo em mim. Então, Olavo de Carvalho é o filósofo ôntico registramental. Esse é um ponto muito importante. Por que eu uso o conceito aqui registramental e filósofo ôntico? Vou explicar. E vou explicar a partir do Ronald Robson. No capítulo, se eu não me engano, capítulo 15, no livro Conhecimento por Presença, do Ronald Robson, há um capítulo que tem por título O Encontro com a Presença. Veja o que Ronald Robson disse. Cada coisa pode, assim, ora se apresentar mais como algo que é, ora mais como algo que se conhece. Seja como for, permanece o fato de que tudo é registro. Esse ponto aqui está reverberando o Olavo. Por quê? Porque para o Olavo, o corpo é registro, o livro é registro. E a sentença principal, ele diz isso. Eu estou citando literalmente ele aqui. Os entes, todos os entes, à minha volta, são registros. O Olavo diz isso. Todos os entes. Entes aqui enquanto ôntico. Porque tudo que é ente à minha volta, na minha, como diz o Ortega, né, na minha circunstância, é enquanto dimensão onticizada, o ôntico. E esse ôntico é registro, a dimensão fenomenológica. Lembra da minha introdução? Pois é. Então, todos os entes à minha volta são registros. Então, o conceito aqui, registro, é muito importante para a gente entender muitas teorias do Olavo, como, por exemplo, ciclo de latência, presença, método da confissão, contemplação amorosa e outras, como, por exemplo, a contemplação amorosa, que é uma ideia filosófica do Olavo que muito me apraz. Então, essa ideia de registro do Olavo é registro ôntico. Esse registro ôntico é o registro fenomenológico quadrantizante. Como assim, Anderson? Fenomenológico quadrantizante. Eu, realidade, outro. E esse registro ôntico que o Olavo reverbera, registro ôntico enquanto fenomenologia quadrantizante, do eu, realidade, outro, é transitante. Transita. E transita em dois aspectos. Segundo Olavo, transita do ser ao conhecer e do conhecer ao ser. Veja que ele vai usar o conceito de conhecer. E esse conhecer, para o Olavo, é conhecer enquanto intuição radical. Aí vem o intuicionismo radical. E conhecer é conhecer enquanto unidade. Aí vem a ideia dele, né? Onde ele traz o abarcar filosófico. Então, para ele, todo filósofo está fazendo isso. Enquanto conhecer, conhece na consciência. Por isso ele diz, a unidade da consciência. A filosofia é a unidade da consciência na unidade do conhecimento. Ou a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Então, esse conhecer e esse ser conhecer está intrínseco naquilo que ele chama de registro. Eu estou registrando a realidade. Estou registrando esse livro, esse corpo, esses entes. O ôntico. Estou registrando aquilo que possui lei de proporcionalidade intrínseca. Estou registrando a exeidade. Estou registrando a forma fora. Estou registrando aquilo que é proté. O que é proté é forma. Estou registrando. Então, para o Olavo, ser é conhecer e conhecer é ser. Aqui vem o Heidegger. Matt Heidegger, no livro
ele escreveu um livro pequeno, O que é isto, filosofia? Ele diz que o ser reconhece o ente, e o ente reconhece o ser. Mas, em especial, o ser reconhece o ente. O ser aqui é ser enquanto dimensão ontológica, e o ente aqui é enquanto dimensão ôntica. Aí vem a minha ideia do acatamento, né? E daqueles que podem acusar, porque muitos acusam Duns Scott disso, né, de ser o pai do nominalismo. Isso é uma grande inverdade. Ah, mas os nominalistas interpretaram dane-se. Então, para Heidegger, a solução para o ente, enquanto dimensão ôntica, é o ser ontológico. Então, o ente, enquanto dimensão ôntica formalística, necessita, para haver a solução na sua totalidade, de leis que estrutura, leis essenciais, leis eidéticas, que é o ser ontológico. Então Heidegger está correto. Eu vejo muita gente falando merda sobre o Heidegger. Veja, eu não concordo com tudo que ele fala, mas não significa que ele é um otário na filosofia, que ele é um... Muita gente, ainda mais essa galera conservadora aí, que não entende bosta nenhuma de filosofia, trata o Matt Heidegger como se fosse um besta, como se fosse um otário. Não é, não cai nessa parrela. Lê o cara, vale. Tu leu Ser e Tempo? O Ser e o Tempo? O que é isto, filosofia? Um livro dele sobre a identidade, muito bom. Lê o cara. Não tire conclusões sem a leitura. Então, o Martin Heidegger, ele diz que a filosofia procura o que é ente enquanto é. Quid ôntico. A filosofia procura o ôntico. Como assim? A filosofia procura o terceiro princípio quadrante, enquanto formalística. A filosofia procura a realidade concreta aí. A filosofia procura isso. E ao procurar, ela procura no caminho do ser. Então, além da filosofia procurar o que é e o que é ente, ela procura, ela está a caminho do ser do ente. Ou seja, ao procurar o ontológico, eu necessito do ôntico. Ao procurar o ôntico, eu necessito do ontológico. Não tem como escapar. O ôntico e o ontológico estão unidos com matéria e forma. Estão unidos. Então, quando eu olho para a formalística ôntica, que acatamenta a matéria, eu busco as verdades apodísticas ontológicas. Então, a filosofia procura o que é, e o que é ente. E, além de procurar, está a caminho do ser do ente, está a caminho do ser ontológico, desse ôntico ente. E entre o ôntico e o ontológico, existe o eu lógico. Aí a gente volta lá novamente para a teoria gnoseológica, do conhecer, do ter e do relacionar. Mas veja, tudo aquilo que eu busco enquanto dimensão ôntica, tudo aquilo que eu procuro enquanto ente ôntico, procuro de modo terecional. Então, eu preciso terecionar. Isto é, eu preciso, aí vem o Olavo de Carvalho, registrar. Por isso que eu falei, o Olavo de Carvalho é o filósofo ôntico registramental. É daqui, gente, que vocês vão entender o que é o conhecimento por presença. E o conhecimento por presença é conhecimento por presença do terceiro princípio quadrante. O conhecimento por presença é o ôntico registramental. Esse ôntico registramental, enquanto exidade, enquanto forma fora, é patente. Lembra lá do início? Aquilo que é aparente, aquilo que é ato materiável, aquilo que é manifestado aí,
É o patente. Esse patente latenteia-se. Aí vem o círculo de latência. E o círculo de latência se dá no eu fantasmagórico, porque está trabalhando as possibilidades daquele ser que é ente, daquele ser que é ôntico. Então, olhar para o patente ôntico enquanto formalística aí na primeira é olhar para aquilo que possui, onticamente, um círculo de latência. Então, esse ôntico ente registramental, patente, latenteante, é o quê? É presença. É presença. Se é presença que eu faço o quê? É presença que eu confesso. Então, esse ôntico registramental, patente, latente, presencial aí, só é a partir da minha confissão. E ao confessar o ôntico registramental, patente, latente, presente aí enquanto eu que confessa enquanto contemplação amorosa. E o que é a contemplação amorosa? É o eu da passiva, é o eu unal da passiva, o eu unal lógico, que direciona a realidade de modo ôntico, buscando as estruturas ontológicas, de modo passivo. Então a contemplação amorosa está casada, dentro da filosofia quadrante, com aquilo que eu chamo de terecimento. E está casada também com aquilo que Russell chama de eporré, que é a suspensão de juízo. O que seria a suspensão de juízo? Colocar o mundo entre parênteses, colocar o ôntico entre parênteses, é deixar a coisa ser de modo passivo. Ou seja, é você estar passivo diante a realidade ôntica, e a realidade ôntica está ativa e ela exercer poder sobre o seu espírito ao você registrar essa realidade. Então tá tudo casado. Tá tudo casado. Intuicionismo radical, círculo de latência, presença, método de confissão, contemplação amorosa. Tá tudo casado com a ideia do ôntico registramental. Por isso o Olavo é o filósofo. Ôntico registramental. Eu defendo essa tese. E ele dá base com a teoria do círculo de latência, com a presença, com o método de confissão e com a contemplação amorosa. Ele dá base para a teoria do acatamento. Ele dá base para a minha sentença. Não é a forma que se submete à matéria. É a matéria que se submete à forma, ao acatamento. É a morfé enquanto próprio.